Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de Twitter Bootstrap e na aula de hoje nós vamos estender os controles de um formulário, ok? Um outro controle bem bacana de nós fazermos dentro dos formulários é inserir um texto ou um botão antes ou depois de qualquer input, tá? Para isso vamos usar esses formulários que nós criamos aqui, tá? Para poder inserir esses valores e vocês poderem entender melhor como que funciona, tá? Então vamos encontrar aqui os nossos inputs, tá? Vou escolher aqui, ó, esse span 5, tá? Para que nós possamos incluir um elemento antes ou depois do nosso input, nós temos duas classes que nós podemos usar. Se é para colocar antes, chama-se input pretend, ok? E se for depois, input append, ok? Então eu vou colocar primeiro antes. Então eu vou colocar aqui uma classe nessa div que se chama input tracinho prepend, tá? O que eu vou inserir antes desse input? Por exemplo, eu vou inserir um arroba, tá? Então eu vou criar aqui um span, tá? E vou colocar uma classe nesse span. É importante que para inserir no input tenha que ser essa classe que se chama-se add-on, tá? E vamos colocar o valor aqui, o arroba, tá? Vamos apertar o tab e ele foi criado. No nosso input, nós temos aqui a classe dele, né, que é o span5. Nós apenas vamos colocar agora um identificador dele, um ID, tá? Esse ID chama-se prepend input, tá? Vamos colocar aqui um placeholder como se fosse nome de usuário, tá? Vamos salvar, vamos atualizar. Olha que bacana, ele coloca aquele sinal aqui bem do lado do nosso input. Parece que quando não está clicada a caixinha, parece que ele está até dentro do nosso input, tá? Nós podemos colocar esse valor também ao final do nosso input, tá? Vamos colocar nesse span menorzinho aqui, tá? Então nós colocamos aqui no nosso span 1, tá? Vamos adicionar aqui para ele um ID. Esse ID é o append input, tá? Vamos colocar uma div em volta dele também, com essa classe input append, tá? Ok, vou criar aqui, vou copiar o fechamento dessa div, tá? E agora eu vou colocar o meu span com o valor depois do input. Se eu quero colocar antes, eu coloco o valor antes. Se eu vou colocar depois, eu coloco o valor depois, tá? Então vou colocar um span com classe add-on, tá? E com o valor, vamos colocar um ponto 00, como se fosse uma moeda, né? Vamos dar um tab para criar e vamos salvar para ver como que ficou. Aí, ó, ele colocou no meu span agora no final um ponto e o 00 no final, tá? Nós também podemos incluir, ao invés de texto, incluir um botão também a esse input, tá? Para isso, ao invés da tag span, nós usamos a tag button, tá? Vamos fazer aqui nesse input, tá? Vamos colocar aqui em volta dele uma div, tá? Para nós podermos trabalhar com ele. A classe será a mesma, para input append para depois, input prepend para antes, né? Então vamos colocar depois aqui no caso, input append. A diferença vai ser que em vez de agora nós colocarmos o span, nós vamos colocar um button. Então button, vamos colocar ele com classe btn, tá? E com o valor entrar, por exemplo. Vamos dar um tab para criar, ok? E vamos salvar agora. E vamos atualizar. Aí, ó, ele fica com o botão agrupado a esse campo. Nesse caso eu posso colocar até mais de um botão, né? Vamos copiar esse botão aqui
E vamos colocar aqui valor sair. Vamos atualizar. Olha lá, eu fico com dois botões agrupados, tá? Uma formatação bem interessante do Bootstrap são os inputs inválidos, tá? Por exemplo, ó, note que nós temos aqui o e-mail e a senha, tá? Só que não tem nada validando esse e-mail e essa senha, certo? Quem está acompanhando o nosso curso de HTML5 e CSS3, quando falamos de formulário, nós vimos que no HTML5 existem novos types para os inputs, né? No caso aqui nós poderíamos ter usado o type e-mail, tá? E o Bootstrap ele vai reconhecer essa validação e vai mudar a formatação desse campo, tá? Note que, ó, quando eu clico aqui, aparece uma sombra azul, né? Vamos voltar aqui no nosso código. Eu vou achar aquele input, certo? E agora vamos mudar o tipo dele, né? Porque ele está aqui, ó, como tipo texto, mas na verdade ele é do tipo e-mail. Então vamos colocar e-mail. E além disso, vamos colocar que ele é requerido. Então coloca um requerid aqui, ok? Vamos salvar agora e atualiza. Note que agora quando eu clico ali, ele fica em vermelho. Por quê? Porque esse campo ele ainda está inválido. Vamos escrever algum e-mail aqui, por exemplo, ó, teste, arroba, ele ainda está vermelho. Aí assim que eu colocar alguma coisa depois desse arroba, ele já vai ser liberado. Quer dizer, você já passa a ideia para o usuário que aquele campo está escrito corretamente. Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui e não colocar mais nada, ele vai voltar a ficar vermelho, porque é um formato inválido de e-mail. Se eu colocar um BR, ele já volta para o formato padrão de um e-mail, tá? Então esse é um controle de formulário bem legal que o Bootstrap já deixa pré-pronto para a gente aí, tá? Nós temos também os inputs desabilitados, tá? Para isso, ao invés do requerid lá no final, eu adiciono o tributo disable, tá? Isso serve para que a gente impeça, né, que o usuário use aquele campo, né? Então vamos colocar aqui na senha, por exemplo, vou colocar aqui na frente, vamos colocar esse atributo disable. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, ó, o campo meu foi desabilitado, tá? Uma outra forma de criar campos não editáveis no Bootstrap é usando a tag spam. Sim, em vez de eu usar a tag input, eu uso a tag spam. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Vamos pegar aqui nesse grupo de inputs aqui, vamos adicionar a esse spam aqui logo abaixo. Então eu coloco assim um spam, coloco um ponto. A classe desse spam, ela chama-se uneditable tracinho input, ok? E vamos colocar um valor aqui, vamos colocar input desabilitado, ok? Vamos dar um tab para criar, vamos salvar e vamos lá ver como que ficou. Aí, ó, note que ele tem a aparência de um input, só que na verdade nós temos aqui uma tag spam, tá? Bom, gente, lembra que nós usamos aqui nas tabelas algumas classes opcionais, success, erro, orn e info, que deu essas cores azul, amarelo, vermelho e verde? Vocês lembram disso? Aqui no formulário nós também conseguimos fazer isso, né? Praticamente em todo o Bootstrap nós vamos ver esse estado de validação, tá? Para usarmos esses estilos de validação, nós podemos adicionar uma daquelas classes junto com a classe control group, ok? Vamos fazer aqui como exemplo, logo abaixo aqui do nosso último formulário, vamos colocar uma div, tá? Vamos colocar inicialmente apenas a classe control group, ok? Vamos colocar o sinal de maior que. Dentro dessa div nós vamos colocar um label com a classe control label, tá? Mais uma div com classe controls. Vou colocar o sinal de maior que, tá? E vamos colocar dentro dessa div controls um input mais um spam, tá? Esse spam
ele vai receber uma classe que nós vamos aprender um pouco dela agora, tá? Essa classe, ela é o texto de ajuda, certo? E ela tem dois suportes, inline e em bloco. Se tiver inline, como a própria palavra diz, aparece na frente. Se tiver em bloco, ela vai aparecer abaixo desse input, tá? E para chamar essa classe, nós colocamos assim, ó, help, traço, aí sim colocamos aqui block ou inline. No caso nosso, vamos colocar inline, tá? Terminou? Vamos dar um tab para criar toda a nossa estrutura e só vamos organizar aqui o nosso código, tá? Organizado, nós já temos a nossa estrutura para poder trabalhar com esse estado de validação, ok? Como nós temos 4 estados de validações, vamos copiar aqui e vamos colar mais 3 vezes logo abaixo. 1, 2, 3, tá? E agora nós vamos fazer um por um, certo? Então aqui na nossa primeira div, depois de control group, eu vou colocar o warning, ok? Na minha segunda div, eu vou colocar a classe error, tá? Na minha terceira div, vamos colocar a classe info. E na minha última div, vamos colocar a classe success. Agora só vamos colocar aqui os valores dos nossos labels, tá? E do nosso help inline, tá? Na primeira div, vamos colocar no valor do label input com aviso, certo? E no help inline vamos colocar assim, alguma coisa deu errado, tá? No nosso segundo, vamos colocar input com erro. E no nosso help inline, vamos colocar, por favor, corrija o erro. No info, vamos colocar input com informação, tá? No help inline dele, vamos colocar assim, este campo é obrigatório, tá? E no input com success, no label vamos colocar input com sucesso. E no nosso help inline, vamos colocar tudo ok, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, olha que legal ficou os nossos formulários. Começando com a classe warning, depois com a classe error, depois com a classe info e por último com a classe success, ok? Com isso, nós encerramos essa parte de formulários, tá? Na próxima aula, nós iremos começar a aprender sobre os botões dentro do Bootstrap. E se gostou do vídeo, curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, curta a nossa fanpage para você receber sempre o conteúdo que nós estamos postando aqui no canal. E eu deixo um forte abraço para todo mundo e até a próxima.